Olá, povo amado de Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos neste dia tão maravilhoso que mais uma vez Ele nos concede para vivermos. Eu sou o Francisco Isidório e quero trazer mais uma palavra de reflexão e também de aprendizado da palavra de Deus ao coração de cada um de vocês. Hoje eu quero deixar para meditação um texto na palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número 36, passagem na qual nos fala a respeito da cura de Enéas e a ressurreição de Tabita, ou de Dorcas, como assim preferirem. Bom, meus irmãos, o verso de número 36 nos diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Bom, meus irmãos, nós podemos aprender muitas lições espirituais a respeito de Dorcas. Dorcas era uma discípula de Jesus que habitava na cidade de Jope, que corresponde à moderna cidade israelita de Jafa, porto marítimo mais próximo de Jerusalém. Esta fiel discípula de Jesus possuía dois nomes: Tabita, seu nome aramaico, e Dorca, seu nome grego. Tanto Tabita como Dorcas significam gazelas. Dorcas era uma mulher notável pelas boas obras. Ela foi ressuscitada pela oração do apóstolo Pedro. Eu quero aqui agora trazer algumas lições importantes de Dorcas nas Escrituras. O ofício da maioria das mulheres, desde os tempos antigos, era ser costureira. O próprio Salomão aponta a mulher virtuosa como uma boa costureira. Ele diz: busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Isso está em Provérbios, capítulo de número 31, verso de número 13. Ao mostrar a Pedro as túnicas e vestido que Dorcas fizera, as suas amigas estão demonstrando o grande talento de Dorcas como costureira. Isso está em Atos, capítulo 9, verso 39. Meus irmãos, o significado de seu nome, gazela, pode se referir ao seu temperamento dócil e à sua delicadeza. Dorcas foi acometida de uma doença e veio a falecer. Isso nós podemos perceber em Atos, capítulo 9, verso 37. Parecia que tudo havia se acabado para Dorcas. Seus sonhos, seus projetos e todo o seu trabalho parecia ter sido em vão. Entretanto, meus irmãos, Deus ainda tinha um grande plano na vida de Dorcas. Alguém lembrou que o apóstolo Pedro estava pregando ali próximo, na cidade de Lida, que ficava a apenas 15 quilômetros a sudeste de Jope. Então, enviaram 2 mensageiros a Pedro. Rogou-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Isso nós podemos perceber em Atos 9, verso 38. Eles conheciam a fama dos milagres de Pedro. Sua própria sombra passava sobre os doentes e esses eram curados. Também a cura do paralítico Enéas, ali tão próximo, em Lida, havia sido noticiada em Jope.
Isso nós podemos também perceber em Atos, capítulo de número 9, verso de número 32 ao 35. Pedro, que já havia visto Jesus operar tantos milagres, inclusive de ressurreição, atendeu ao pedido dos dois mensageiros e se dirigiu a Jope. E isso também nós podemos perceber em Atos, capítulo de número 9, verso de número 39. Pedro deve ter se lembrado do milagre da ressurreição da filha de Jairo, quando Jesus havia mandado sair todos os curiosos. Isso nós podemos perceber em Marcos, capítulo 5, verso de número 40. E imitou o seu mestre, fazendo com que todos saíssem. Pôs-se de joelho, orando, até que se dirigiu ao corpo de Dorcas, ou Tabita, como preferirem, dizendo: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Isso nós podemos perceber em Atos, capítulo de número 9, verso de número 40 ao 41. Meus irmãos, a ressurreição de Tabita, ou Dorca, ficou conhecida em toda a cidade de Jope. Muitos creram no Senhor e o nome de Jesus foi glorificado. Este fato mostra que Deus dá jeito para tudo, até para a morte, Deus dá jeito. Após receber vida novamente, Tabita podia dizer como Jó: vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Isso está em Jó, capítulo 10, verso 12. Já no Salmo, capítulo 103, verso de número 3 ao 5, o salmista afirma: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Para concluir, meus irmãos, a história de Dorca nos mostra que até mesmo as pessoas boas e piedosas estão sujeitas a passarem por sofrimentos e tribulações nesta vida. Porém, o nosso Deus muda situações aparentemente irreversíveis na vida daqueles que são fiéis. Glória ao nome do Senhor Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fiquemos todos com essa palavra de reflexão e também de aprendizado da palavra de Deus. E que tenhamos um dia guiado e abençoado pelo Santo Espírito do Senhor. Aqui falo eu, Francisco Isidório.